César Gabriel Santana ou Tina. Um desses três nomes vai deixar o programa BBB 23 nesta semana. Mas o que você achou da formação desse paredão? Qual que é o seu preferido para deixar o reality show mais assistido do Brasil? E, além do mais, o que está acontecendo com esse BBB? Qual que é a temática deste ano? Vem com a gente no É Tempo de BBB. Deixe seu recado aqui pra gente no YouTube de O Tempo e também nas nossas redes sociais. E para falar sobre BBB 23 nesta semana, eu tenho aqui Alex Bessas novamente comigo. Olá, um prazer estar de volta. Você não sabe o prazer que é estar de volta. Eu amo esse meme. Para começar no clima de BBB. Maravilhoso demais. E agora, estreando com a gente aqui, né, Alex? Lorena Martins, olá. Nossa colega aqui também de O Tempo. Finalmente estreando aqui, falando de BBB, que a gente não gosta nem um pouco, né? Imagina. Acho que não. Acho que na redação, nos momentos que nós não estamos fazendo matérias, tipo no intervalo do lanche, é o quê? BBB, é o quê? BBB né? sempre é o assunto dominante aí das nossas pautas, mas muito animada. Temos muitos assuntos, BBB. Sim, estamos monotemáticos. Vai ser ótimo. Pois é, gente. Hoje nós vamos falar sobre a formação desse paredão, que teve várias etapas. Começou no sábado, com o Big Fone, que tocou pela primeira vez. Teve ontem a votação. Talvez, não sei se foi surpreendente algumas coisas, não, mas acho que já deu uma tretinha a mais entre as pessoas. Eu quero saber, antes de começar, vamos só situar que o Big Fone tocou na noite de sábado, ao vivo no programa. Quem atendeu foi a Tina, e o recado falava que ela tinha que ir lá na dispensa, buscar as duas pulseiras vermelhas e colocar em dois participantes que ela queria colocar no paredão. Ela entregou primeiro o Gabriel Santana e depois para a Domitila. Toda afobada, teve um momento, não sei se vocês viram, que o Ricardo, que tinha dormido o dia inteiro lá debaixo do Big Fone, a Tina atendeu, ele quase roubou o telefone dela, numa coisa muito agressiva. Pois é, gente. o Big Fone já tem treta, porque só o fato de quem atende primeiro já tem a briga ali, né? Mesmo se for uma coisa ruim, já tem a discussão. E é isso, quase pegou, ficou ali, não. É meu direito, eu tô dormindo aqui nesse Big Fone. Quase que arrancou, né, gente? O que é aquilo? Falta de noção total. Ainda bem que ele foi bem mão de alface, fazendo jus ao apelido, e não conseguiu sacar. Não conseguiu segurar o telefone. Exatamente, saiu debaixo do Big Fone só para poder escovar os dentes, e na hora que ele saiu, o Big Fone tocou. O Boninho, talvez. Exatamente, muita coincidência. Um dedinho de Boninho. E ontem, então, nesse domingo, teve a formação do paredão. A Paula, com o poder coringa, tinha o poder de tirar uma pessoa dos indicados pelo Big Fone para o paredão, e ela tirou a Domitila, então ficou o Gabriel Santana. Surpreendeu, viu? Eu acho que não imaginava que ela fosse tirar a Domitila, porque elas têm uma certa rixa ali, né? E aí, de repente, tirou ela. E ela até assustou, né, com a escolha, né? E acho que vem muito com a questão de estratégia, já que eles prevendo que alguém do grupo deles poderia ir. Acho que estava tentando pensar numa pessoa que pudesse talvez ser mais fraca, porque eles elencam o Gabriel Santana, vulgo Mosca, o Mosca, né? das Chiquititas. Eterno Mosca. Ou então o filho do Tenório, de Pantanal, também pode ser. Como uma planta da temporada. Qual que é a visão de vocês? Vocês acham que realmente foi uma estratégia... Me surpreendeu. Eu achei que ela fosse deixar a Domitila, porque parece que as duas não... Em vários eventos... elas não se dão. Não se dão e tudo mais. Surpreendeu. Acho que pode ser realmente essa pegada de tentar ser algo estratégico. Dentro do grupo ali, né? Mas dentro da formação do paredão, não sei se funcionou muito, né? A gente tá vendo aqui de fora que, até o momento, o Gabriel Santana aparece com percentuais baixíssimos nas enquetes. Não sei se isso vai se conferir no final, né, ali do paredão, no G-Show mesmo, mas nas últimas enquetes tem coincidido, né? A gente tem conseguido, quando faz um levantamento de todas as enquetes... o resultado tem confirmado, né? As nossas expectativas. E dessa vez o Gabriel é o figurante do paredão também. Se ele tá planta na casa, ele tá planta também nesse paredão. Também acho que ele tem pouquíssima chance de sair, assim. Então acho que foi uma estratégia ali, né, que aconteceu, mas no paredão não deu muito certo, não. Não foi efetivo. Não foi efetivo. E teve a indicação do líder Gustavo,
que colocou a Tina. Talvez até meio que um castigo, talvez, para a própria Tina, por ter atendido o telefone e ter colocado o Gabriel, que é um aliado do Gustavo, né? Do quarto fundo do mar. Então, o Gustavo acabou indicando a Tina. Eu acho que veio meio também como uma vingança, né? Ao mesmo tempo, né? Pra mim foi muito isso, assim, foi uma vingança, uma pirracinha, por assim dizer, muito relacionado também ao Big Fone, né? Se vocês tiverem essa impressão, assim. Eu acho que o Big Fone, em geral, ele coloca a pessoa na reta, né? A pessoa tem essa disputa de atender o Big Fone, mas, em geral, quem atende o Big Fone fica mal com a casa, que tem que indicar dois. Uma dessas pessoas necessariamente vai voltar, e aí já cria-se uma rivalidade. Já cria um climão ali. A pessoa que atende Big Fone, ela tem que estar bem disposta a jogar. Se ela atender e depois quiser voltar a ser planta, ela não vai conseguir. E assim, a Tina atendeu e eu acho que até já é algo esperado. Quem atende Big Fone, em geral, vai pro paredão. E foi o que aconteceu com ela. Eu lembro muito disso, do clássico embate entre Jade Picon e o Arthur. Lembra que ela atendeu o Big Fone, assim, no desespero, ela estava esperando esse momento e ela se colocou no paredão ali para enfrentar o Arthur e deu errado, ela saiu. Então, acho que o Big Fone, ele já desperta esse sentimento, assim, eu tô aqui para jogar mesmo, seja o que vier. Ele te obriga a sair de cima do muro, né? Porque você tem que se posicionar e você não tem um tempo de pensar, você tem que ir lá e cumprir aquela ordem ali na frente de todo mundo e se expor. Total. E aí é o vale tudo, né? É o all-in do poker, assim, você aposta todas as fichas. E aí, porque você vai pro paredão, as chances de quem atende Big Fone ir pro paredão é muito grande. Então a pessoa aposta as fichas dela e ela vai ter que sobreviver. Agora, se ela vai sobreviver, é outra questão. Esquema. Eu, em geral, sou uma pessoa solidária a quem atende Big Fone. Acho eu que a pessoa entendo. se arriscou, então acho que ela merece continuar no jogo. Mas, pelo que a gente tem visto, a disputa tá entre ela e César, e ela tá, assim, com percentuais nas enquetes, repetindo, nas enquetes, maior do que o César Black, né? Exatamente. Aliás, até já antecipei ali, mas pode contar o resto aí do Sim, e o César foi o mais votado pela casa, acho que também não surpreendeu, acho que as pessoas já estavam muito nessa expectativa de que ele fosse esse nome, e eu defendo a saída do César, gente, porque... Também. O que é o César ali dentro? O que ele tem entregado para o programa, para o público nessas 4 semanas, né? Tá completando 4 semanas agora de programa. O que ele tem entregado, o que ele tem feito para as pessoas? Porque, para mim, ele é uma das maiores plantas ali. Nossa, Lomar, eu super concordo com você. Ele, eu acho assim... Bem, de alfinetando, eu acho que foi um erro da seleção de elenco ali, sabe? É um cara que tinha um perfil ali muito, muito popular, que estava prometendo tudo mesmo, sabe? O famoso de causar, de ser irreverente, tá entregando absolutamente nada, e essa entrega nada que tá rolando é com a gente aqui fora, que tá acompanhando, né, o Big Brother, e lá dentro também. Tipo, nem lá dentro ele tá entregando alguma coisa, assim. Eu acho que é a grande planta, assim, do BBB. Tudo bem, estamos aí no início dessa jornada, digamos assim, mas, assim, me conta algum efeito, algum momento, algum pico dele, acho assim. que o único momento que eu me lembro dele foi no jogo da Discord, dele colocando a Tina por causa da peruca que ela não quis emprestar. Então, assim... que a pessoa sai da casa dela, né, da cidade dela, para chegar no Big Brother e colocar outra pessoa no jogo da Discord com uma peruca, assim. E uma coisa que eu tenho percebido também, que até essas páginas de reprodução de trechos do programa, de memes e tudo mais, o César nunca aparece. Então, assim, ele realmente, quando a gente fala que uma pessoa é planta, é porque ela tá ali... apagadinha, né? Tá apagada, real, ornamento. assim, ornamento, poderia sabe? ser uma samambaia, poderia ser um objeto da mesa ali, da sala, um vaso. Ele só tá ali. Eu compartilho da impressão de vocês e acho que esse é um paredão que tá a Tina contra 2 pessoas que ainda não mostraram muito a que vieram, sabe? Porque tanto o Gabriel como o César estão meio planta. E o Gabriel ainda conseguiu, desde a última festa que deu o que falar por sinal, ele conseguiu aparecer bastante, principalmente nessas páginas, beijos, com o rolê, né?
dele com a Sarah Aline, que na verdade eu acho que já tinha um climinha ali entre os dois desde o Eles tinham uma inicinho. proximidade, tanto que eles estavam juntos, né? Muito tempo. Total. E aí, na hora que rolou, assim, boa parte da internet passou a chipá-los. E então deu, ele, e tá ele rolando. ele conseguiu ali aparecer nesse momento na forma de um romance, né, desse affair ali, diferente do César, que não apareceu em nenhum momento, tirando Nada. nessa ocasião, nessa briga esquisitíssima. Que não fez sentido algum. Não fez sentido nenhum, de uma coisa completamente aleatória. Parece Não é que ele rolou jogo. aquelas coisinhas do bingo, sabe? Aquele Globo. O tema O tema ele tirou e não sabe, deu. completamente aleatório. Agora, a gente tem que também não esquecer que às vezes ser planta também pode ser uma estratégia, porque você vai ficando ali meio esquecido e você vai dando mais ibope ali para tirar ou para permanecer as pessoas que estão sendo mais protagonistas nesse primeiro momento. E, né, gente, vamos falar de grande exemplo. Fiuk, né, foi uma planta ali durante muito tempo, quando assustou, né, na última edição, ficou em terceiro lugar, o que está acontecendo? Vencedores de Big Brother, ou de gente que chega longe, pelo menos no início da temporada, a pessoa fica mais plantinha mesmo. Quem se expõe muito... Mas, por exemplo, no BBB 20, a Rafa Kalimann também, não vejo uma trajetória dela assim muito impactante daí, e ela chegou no pódio, né? Eu, no lugar, eu concordo com o prêmio da Thelma no BBB 20, mas talvez eu colocaria a Manu Gavassi em segundo e a Rafa Kalimann em terceiro, se fosse para poder montar meu pódio. Porque a Manu, na época, naquela edição, ela... Total, apareceu, foi protagonista ali de vários embates e saiu muitíssimo bem, né? E é muito curioso isso. Então, assim, acho que no início pode ser uma estratégia. A gente fala muito das plantas, mas acho que em algum momento ser planta no Big Brother no início pode ser estratégico. Mas neste paredão eu fico contrariado de ver duas pessoas que estão sendo mais plantas voltando, né, de acordo com as enquetes, e a Tina saindo. Eu espero que isso se reverta e que a Tina consiga ficar. Eu também acho. Eu espero também. Eu acho que ela tem que ficar. Não que eu seja fã da Tina, inclusive ela já apareceu na minha escala de ranço aqui no É Tempo de BBB. Mas, diante da situação, num BBB, que nós vamos agora mudar de assunto, né? Falando de nossa outra temática, num BBB que nós ainda não sabemos qual que é a história. Porque, gente, todo programa a gente sabe que sempre tem um tema que acaba norteando as temáticas. Né? A gente já teve falando sobre a questão no ano passado, positividade tóxica, que realmente foi tóxico pra caramba. Teve o BBB 21, que teve a questão da Carol Conká, que a gente bateu essa questão do psicológico, e teve o pedido do Lucas Penteado para poder sair do programa. Então, sempre, em todo o programa, ele é construído pensando em trazer debates e questões que acabam pontuando toda a trajetória do programa, do reality da Globo. Mas neste, a gente já está entrando para a quarta semana, além da questão da relação tóxica do Gabriel Tavares com a Bruna Grifal, que é um assunto que realmente tinha que ser resolvido e foi resolvido com a saída dele, não vejo nada de se desenhando no programa até agora. Não sei qual que é a percepção de vocês em relação a isso, mas eu tô achando que, ao mesmo tempo, tem algumas pessoas tentando destacar, mas parece que a gente está olhando para uma plantação geral de pessoas que estão... Também sem definir, né? Não tem um tema central que dá liga, né, na história. Tá uma coisa meio mosaico mesmo, assim. Ainda tá difícil de definir. Geralmente, nas edições, tem um norte ali que você vai olhando. Bom, eu acho que quando a gente pensa o BBB 23 é sobre o quê? Eu acho que ele ainda não é sobre nada central. Mas, observando assim, pegando o gancho nessa questão do relacionamento tóxico, né, que foi discutido, eu acho que se eu fosse elencar assim, um tema para essa edição do BBB, eu colocaria relacionamento. Porque eu acho que está sendo mostrado sobre diversos tipos de relacionamento que as pessoas ali dentro possuem fora da casa, que não era tão discutido antes. Verdade. Sabe, por exemplo, a gente chegou ali com alguns brothers, né, falando sobre a preferência na hora de envolver. Então, você tem a Bruna, que fala que se assume bissexual, mas que gosta mais de relacionar com homens. Aí você tem o Mosca, gente, eu não sei falar Gabriel Santana. Não vou falar Mosca, a gente entende. Mosca, que ele falou, contou um pouco da história dele, que ele se relaciona com homens e com mulheres, mas prefere na hora do sexo com mulheres. Você tem a Aline, do ex-Ruge,
que traz o relacionamento, o casamento aberto. Também. O Fred Nicásio também. Então, assim, que também tira um pouco essas discussões que tem dentro da casa. Ela fala, não é que o meu relacionamento não é monogâmico, ele é monogâmico, mas ele também é aberto. Então, assim, traz para as pessoas, né, a gente está falando de um programa, de um reality show, dentro da maior emissora do país, que está trazendo formas de se relacionar diferente, né, e preferências ali, né, das pessoas de formas diferentes também. Isso está trazendo um debate. Então, assim, tá abrindo a cabeça um pouco das pessoas que estão lendo. Gente, a ex-Ruge, ela é casada, tem um filho, mas também tem um relacionamento aberto e também gosta de ficar com mulheres. Você tem o Fred Nicásio, que já ficou com o Mosca lá do Big Brother, mas também tem um casamento. Antes de chegar ao Big Brother, a gente já tinha o Manuel na Casa de Vidro, que também tinha falado que tinha um casamento aberto. Então, assim, eu acho que, por enquanto, uma pauta que está mostrando, assim, são diversas formas de se relacionar, que era até então, cá entre nós, muito desconhecida para a maioria das pessoas, acho que nunca teve, né, tantos personagens que trouxessem, né, uma abordagem fora do convencional, né, e tudo mais, e que fogem do convencional. E isso realmente, né, aparece muito. Eu acho até engraçado que dentro do jogo essas relações foram aparecendo, né? Você comentou do Fred Nicásio e do Mosca, e teve, né, tá rolando algumas conversas aí de última festa, que o Mosca fica com a Sarah. Você nota que ficou um ressentimento ali com o Fred. Sim. O Fred ficou ressentido com aquilo, talvez se sentindo um pouco rejeitado, não curtiu, ficou um pouco assim. Eu adoro essas pequenas tretas. Acho que quando essas pequenas tretas aparecem, o jogo fica bem mais saboroso, bem mais interessante. Ainda mais que o Fred né? A pessoa mais arrogante, profissão uma pessoa arrogante. Que não aceita, né, talvez perder, é uma coisa que a gente no pode salto pontuar. alto, né? Exatamente, ali, Isso ó, é desse bom. tamanho. Então ele já, por mais que ele talvez não queria ficar de novo com o Mosca. Ou talvez quisesse, sabe? Mas ele não Mas ia então, assumir talvez ali, queria né? deixar só lá naquela prateleirinha ali, tipo assim, um dia que eu tiver afim de novo, eu vou lá e abro ali a portinha e falo assim, vem cá. Aí não tá lidando bem, né? Aí já falou algo do tipo, eu sou muito areia pro caminhãozinho dele, é por isso, eu não tinha me tocado, e coisa Então e tal. foi isso, Então, né? assim, a pessoa leva o toque e diz, não, mas é porque eu sou muito areia. Eu adoro isso, gente. O muito ego, assim, né? A autoestima de Fred Nicásio é uma autoestima que não é nem milhões, eu diria bilhões, trilhões. Ali, é uma coisa que eu queria, pelo menos... É o coach do alto amor ali, né? Porque é impressionante. Mas eu concordo com você essa questão do relacionamento, mas acho que muito além do relacionamento amoroso, né, vamos dizer assim, eu acho que envolve muita questão das amizades ali também, como que as pessoas têm se relacionado e como que logo de imediato criou-se grupões ali dentro. Boa. E tem se testado muito essa convivência e essa lealdade entre as pessoas nesses grupões que logo de começo já se formaram. Total. Eu não lembro, assim, de tão rápido ter um jogo no BBB que se formasse essas panelinhas tão de imediato, assim, no começo do jogo, poder falar assim, vamos votar em fulano, vamos votar em ciclano. Foi logo ali no E no início, começo né? eram sempre jogos individuais, das pessoas falam assim, é por afinidade. O famoso não ter afinidade no confessionário. Aí... Exatamente. E agora, eu vejo que as pessoas estão indo nos grupos, estão tendo uma relação de talvez de uma união e até mesmo que já tem gerado certos descontentamentos. Por exemplo, a Bruna Grifal e a Larissa já se estranharam Algumas vezes. esses dias, ontem por causa de votação, de aproximação com outras pessoas. Então, acho que é interessante, eu não tinha parado para pensar nessa questão do relacionamento, mas acho que pode ser uma ótima pauta mesmo para esse BBB, debater as diferentes formas de relacionamento e não só relacionamento amoroso, se é monogâmico ou não, mas também a relação entre as pessoas e a questão dessa lealdade Dentro, e ver que ali dentro, ao mesmo tempo, o grupo do Deserto, por exemplo, começa a se ruir em alguns momentos, aí demonstrando que ele não vai durar muito tempo. Não, ali já tá ameaçado. E é engraçado que, de fato, né, quando você vai pensar no tema relacionamento, até tem uma diferença da galera que ficou ali, tipo, que é um beijo de festa, beijo de balada, e que tenta levar pra diante do jogo e aí não rola. E aí o caso da Sarah, por exemplo, com o Ricardo, que foi, eu acho, bastante isso, assim, uma coisa de... Rolou ali naquele momento, tá? E acabou. Sabe, era pra ter acabado, aí tenta insistir um pouquinho, não rola, porque não dá liga. A gente teve isso, talvez, com o Gabriel e a Bruna, mas aí depois virou outra coisa completamente disfuncional, que felizmente já tá resolvido.
E aí a gente tem outras relações ali que parecem se mostrar mais funcionais ali, né? O Fred, Desimpedidos, e a Larissa, que estão jogando meio juntos já e tudo mais. E agora essa aproximação do Gabriel com a Sarah Lynn, reaproximação mais radical. E agora, vocês acham que essa fórmula do formar casal ainda conquista seu público? Principalmente se for forçado, não. Principalmente quando força a barra pra ser. Eu acho assim, não. por exemplo, a Kay e o Gustavo, eu acho que já tava muito na cara que quando eles entraram, eles tinham uma sintonia entre verdade, eles. já até esqueci de citá-los. Mas ali. eu vi que havia uma sintonia entre eles ali. Eu já imaginei, eu falei assim, não, eles vão formar casal, mas eu não vi como uma coisa forçada. Total. Eu não sei, a energia deles ali, quando eu senti, foi assim, eles vão ficar juntos. Mas outras pessoas, eu acho que já chega realmente com esse intuito de formar casal, mas não dá, eu não vejo como uma coisa que dá certo. Já Inclusive, passou, eu gente. detesto casal em reality show. Eu Ai, detesto gente. mesmo, então você é bem Quando você é sincero. bem grudado. Nossa, gente, Nossa, cansa. eu tenho Cansa. um rancinho aí. Pode ter um casal chato, né, gente? Exato. Cá entre nós. Nossa. Então, Sem assim, querer é falar tanto do que eu- relacionamento do outro, mas já falando. Que casal chato, né? Uns casal chato. É tanto assim que, por exemplo, eu não tenho a mínima paciência com o cowboy, com o Gustavo. Eu acho ele uma planta e eu acho que na primeira chato. oportunidade também, essa planta tem que ser cortada pela raiz. Boa. Entendeu? O jardineiro fiel, Lombardi. entendeu? Já chega e fala assim, olha, prazer, foi Prazer, legal, foi bom, o nós relacionamento, se vocês quiserem, continua do lado de fora da casa e vem pra cá cuidar das suas plantas aqui. Boa. Mas por falar em escala de ranço... Já trouxe Já o tema. pegando À aí, tona. já falou Vamos das falando plantas. aqui. Vamos começar então com Alex. Então, eu Seu acho top 3. Eu acho que quem apareceu agora na minha escalinha foi a Paula, que eu tô achando ela bastante equivocada em todos os posicionamentos dela, todas as escolhas dela, todas as foquinhas dela. Ela até dá uma movimentada no jogo, que ela sai falando, né? Olha, fulano tá sendo assim e tal. Mas eu acho que sempre com posições equivocadas, então não tenho tido muita sintonia com ela. Continuo achando que o Christian não mostrou que veio também. Ganhou a prova do anjo. Mas... Não. Só. E continua... Sabe, eu acho que falta nele um pouquinho dessa soberba do Fred Nicásio, sabe? Que ele parecia ser esse personagem. Sim, do que se tupete acha- perfeito pra mim, gente. Aquela fase. Mas isso não apareceu da forma tosca e divertida que um reality pede. E aí eu acho que o César, por estar nesse paredão, ele tá ali já, eu acho que também, né, o que a gente já falou, tá meio planta, o Gabriel também tá meio planta, mas como tá entre ele e a Tina, não sou fã da Tina, mas acho que a Tina tem proposto mais jogo do que ele, vou colocá-lo por motivo de planta. Boa, gostei disso. De Gostei, você, Lorena. Olha, gente, eu realmente tô com uma implicância com o César. Eu acho que ele tá, assim, completamente apagado. Já passou da hora dele sair. Realmente, assim, não é uma pessoa que... Não tem nada pra comentar sobre ele, assim. Eu acho que é isso. Ele prometeu tudo, tá entregando absolutamente nada. O Bruno Gaga também, eu acho que É outra planta, né, também. não... Muito posicionamento esquisito. Muito Mas eu posicionamento, acho você ele não sabe muito qual que é influenciável. dele. Meio sabonete, um sabonetinho ali, sabe? E é uma outra pessoa, assim, eu não gosto muito dessa fórmula de tentar fazer inspirada em outros personagens que já fizeram acontecer dentro do reality. Então, assim, ele já chegou com essa ideia de querer ser o Gil do Vigor e, assim, poderia estar ali honrando mais o personagem que ele queria criar para ele mesmo do que ficar muito se inspirando, assim. Então, eu acho que é uma planta que também tá ali. Eu fiquei um pouco com preguiça do negócio da Lady Gaga, que ele queria o vídeo da Lady Gaga, né? É uma coisa que já falamos aqui, que a pessoa, quando ela quer ser sedutora, ela dificilmente consegue ser sedutora e ela fica apenas Feia, assim, engraçado, né? tosco. Só isso. Boboca. Essa Aham. coisa, e ele tem essa coisa de muitas vezes tentar ser sedutor e fica meio cansativo e às fica vezes feio a imagem. constrangedor até. Constrangedor. Não é natural, ele não É. age de uma forma natural. Dá uma vergonha alheia, assim, Total. sabe? Então ele é o meu segundo. E o terceiro lugar do meu ranço, eu quero deixar claro que é um ranço, mas eu não quero que ele saia de jeito nenhum, que é o Fred Nicásio, que a arrogância dele, às vezes eu fico, assim, assustada, sabe? Eu falo... Eu Meu fico imaginando onde cabe tanta arrogância Eu naquela fico assim, pessoa. meu filho, assim, por favor, sabe? Eu achava que Fred Nicásio ele teria um antagonismo tão maravilhoso com o Manuel do Seria da Casa de maravilhoso. Pois é, Por isso que Vou eu pesar. fiquei pensando nisso depois. Como que seria essa relação dos dois ali?
Mas que pena, né? Que pena. escolheram. Saudade do que não vivemos. Exatamente. Mas o Fred é isso, assim, eu realmente acho que ele muito equivocado em muitos momentos, né? Igual teve um momento que o Tadeu estava dando um discurso, né? Quando foi aquele paredão falso. E aí ele foi reproduzir esse discurso para as outras pessoas ali da casa. Foi completamente diferente do que o Tadeu disse, assim. E sabe, ele é meio que a Larissa da temporada passada, né? né? Do limão. Ele pegou o meu limão, jogou fora. Eu tava falando assim, fia. Sabe? Mas assim, ele realmente, eu tenho uma antipatia dessas atitudes dele, mas eu acho ele a arrogância dele chega a ser cômica, sabe? Ele realmente movimenta o jogo, assim. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes ele tá muito indo ali e o ranço real uma hora vem. Então... Ele já esteve na minha lista, assim, de ranço em primeiros lugares então ali. ele tá ali. Esses 3 aí da minha lista de ranço. Mas eu posso mudar semana que vem, no próximo videocast. Eu tenho certeza que quando acabar aqui esse programa, eu já vou mudar minha escala, a gente vai tipo, mudando. Nossa, a minha mudou totalmente, né? O último só mantive um aqui, mas... Na minha escala estão Paula. Gente, eu não tô suportando a Paula com as atitudes dela. Até a voz dela tá me dando preguiça de conviver. Sabe, quando eu assisto o programa e aparece a Paula falando, a minha vontade de pegar o controle e fazer assim, mutar, pra fazer assim, Então tem a Paula também, ó. Pra mim ela nem tá no programa mais, de tanto que eu detesto, sabe? assim. Então, o César, eu vou colocar ele aqui porque, em relação a esse paredão, ele pra mim é uma pessoa que realmente zero entretenimento, zero nada. Concordo. Assim, ele não consegue fazer nada pra que eu goste nem que deteste ele. Ele não tem nada, ele não ele é tipo apático, sabe? Não tem emoção. E no meu terceiro lugar eu vou colocar aqui Ricardo Alface. Eu também não consegui entender. Por exemplo, teve a treta do fim de semana que ele e o cara de sapato brigaram por causa da frigideira suja na pia. Que ele arrumou toda uma treta lá, porque o cara de sapato foi falar sobre lavar a louça e tal, manchar suja. Ele arrumou toda uma confusão. Ok, adoramos essas confusões simples, né? Mas, claramente, ele não precisava ter discutido tanto daquela forma com o cara de sapato. A gente diz uma confusão que... Desnecessária, e ele gente? sabe que, tipo, ele tinha que ter resolvido. Mas, enfim, ele tem tido algumas atitudes muito equivocadas. Eu acho que até mesmo a forma que, pra mim, chega até como agressivo, como ele tem tentado abordar as meninas, né? A Paula e também a Sara Aline, numa necessidade, tipo... Não sei, acho que ele não conseguiu entender que não é não, então muitas vezes ele vai ainda nas festas bêbado e tenta, enfim, isso me cansa. Então, meu terceiro lugar vai para Ricardo Alface. Era uma pessoa que poderia entregar mais, que eu tinha uma expectativa, mas que agora... Não entregou nada. Agora, Lombardi, poxa, só 3 do nosso top ranço. Só... Vamos estender ele depois para um 5, para 10, porque, nossa, tá difícil, viu? Vou anotar a sua sugestão. Porque só te falar, eu já falei, eu acho que eu compartilho com esses ranços também. O ranço é real. O ranço The ranço is real, É né? real, nossa. Eu devia ter visto com a minha camisa. Ainda mais para falar do César, que acho que a nossa torcida para sair tá pro César, né? Bem claro que ele é o nosso preferido para poder sair. Não é por amores à Tina, mas é por... Não, mas a Tina pode entregar mais. Pode entregar mais. Pode. Eu fico imaginando, assim, se o César saísse, aí o Tadeu ia pegar lá, né, ou coisa dele, falar assim, vamos dar um discurso aqui pro César. Ia ser, tipo, 1 minuto de silêncio. César, pode sair da casa. Porque não tem nada o que falar sobre a trajetória dele, gente. Aí, se ele sair, será que as meninas na entrevista que acontece no G-Show vai dar pra ele uma peruca? Com certeza. Olha, É uma razão pra gente, né, votar e tirar. Ter a sua própria peruca. Esse momento vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Ele merece sair pra ter a peruca de volta. Pra ter esse momento. Pois é. Gente, agradeço demais a presença de vocês, mas o nosso tempo de BBB tá chegando ao fim. Vamos torcer para uma terça bem feliz. Vamos torcer. Mas nesta semana, quarta-feira, voltamos com um novo episódio. Não se esqueçam, deixa um comentário aqui pra gente no canal de O Tempo no YouTube e também nas redes sociais de O Tempo. Menino e menina, obrigado pela companhia, pela presença. Voltem mais vezes. Voltaremos. Pessoal, até o próximo Tempo de BBB. Tchau, tchau. Tchau.